Dando sequência no nosso estudo, agora a gente vai falar sobre órbitas de satélites circulares, né? Então, dado um satélite com órbita circular, a aceleração do satélite possui módulo, né, aceleração radial, e a velocidade ao quadrado sobre o raio da órbita, né? De acordo com a lei da gravitação, o módulo da força resultante que atua sobre o satélite de massa m é dado pela expressão da força gravitacional, né? Constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a massa do satélite dividido pelo raio ao quadrado. Se nós igualarmos eu sei que força é massa vezes aceleração, então se eu substituir aquela aceleração radial lá, né, então eu tenho aqui a massa vezes velocidade ao quadrado sobre r, né, vezes a aceleração radial, eu obtenho a velocidade da órbita do satélite, né, ela é igual a uma órbita circular, ela é igual a raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio da órbita do satélite. Além da órbita do satélite, eu posso calcular também, né, a velocidade de rotação em função do período de rotação. Né, o período funciona da seguinte forma. O período é o tempo que o satélite demora para fazer uma volta completa em torno da Terra, né, quando ele retorna ao ponto de origem. Isso é chamado período e é representado pela letra T maiúscula. Vocês vão ver a ideia de período também, por exemplo, em sistemas de oscilação, né? Por exemplo, se você tiver um pêndulo, que é uma massa presa a um fio, certo? Esse pêndulo ele faz para pequenas oscilações aqui em um pequeno ângulo, né? O período é o tempo que a esfera, que é a massa, sai desse ponto, vai ao outro extremo e retorna ao ponto original. Então esse é o período, né? Graficamente aqui na questão do pêndulo, você representaria, por exemplo, o pêndulo sai de uma posição x, certo? Ele passa pela origem, vai para a direção negativa, volta e chega aqui novamente na posição x. Então o período seria uma distância aqui que ele demora para retornar à posição original. Aqui é o quanto ele leva para fazer uma volta completa em torno da Terra. Então uma volta completa em torno da Terra seria o comprimento, né, 2π vezes o raio da Terra. E aqui, a velocidade de rotação é o comprimento, né, da órbita terrestre, dessa órbita no raio r, dividido pelo período. Então, nós podemos substituir, né, calcular o período, ele vai ser 2πr dividido por essa velocidade, e substituir essa velocidade que nós obtivemos aqui, que é a velocidade de órbita de satélite, e escrever o período. Né, o período ele é proporcional ao raio elevado a 3/6, né, da órbita. Então o período de rotação é o raio elevado a 3/6. É dessa expressão aqui a gente pode tirar uma expressão interessante que nós podemos relacionar, por exemplo, períodos em raios distintos, né? Então nós temos que o período aqui, por exemplo, eu tenho o período dividido pelo raio elevado a 3/6, isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada, 2π, né, sobre raiz quadrada de gmt. Isso aqui é uma constante, né? Então eu tenho que período sobre raio elevado a 3/6, isso é igual a uma constante, certo? Então eu posso usar essa relação aqui para comparar órbitas em diferentes raios, né? Eu descobri o período. Se eu sei o período em um dado raio, eu posso descobrir o período em diferentes raios. Aqui eu posso elevar tudo ao quadrado, então período ao quadrado sobre raio ao cubo, isso é igual a constante, para ficar mais fácil de trabalhar, né? Então, por exemplo, se eu tenho um satélite rodando, né, a 300 km, se eu quero colocar esse satélite a 400 km, eu consigo descobrir o novo período. Mas, saindo um pouco dessa ideia aqui, nós também podemos calcular a energia mecânica total, né? A energia vai ser cinética mais a potencial. A energia cinética é meio de mv ao quadrado e a potencial
é o negativo da aceleração da gravidade vezes a massa da Terra, vezes a massa do nosso corpo teste, dividido por R. Substituindo aqui a velocidade, né, pela expressão anterior, né, essa expressão aqui, nós ficamos com essa expressão e aí eu consigo fazer a soma, tá certo? Porque aqui eu tenho uma expressão semelhante, né, no qual de cá, né, eu tenho metade dessa quantidade inteira aqui. Então isso aqui vai ser metade, né, parece esse 2 aqui, dessa quantidade do lado de cá. Então essa energia mecânica total, né, do satélite numa órbita a uma certa altura. Então, feito isso, vamos fazer nosso último exemplo. Então suponha que você, né, deseje, deixa eu só ver uma folha aqui, você deseje colocar um satélite meteorológico de 1.000 kg, então a massa do satélite é igual a 1.000 kg, em uma órbita circular de 300 km. Então eu vou falar aqui, vou chamar de H, tá certo? 300 vezes 10 a... Não, desculpa, a sexta não. Deixa eu apagar aqui que eu estou pensando em outra coisa. Borracha. 300 vezes 10 a terceira. Então 300 vezes 10 a terceira metros, que eu estou pensando no raio da Terra. Acima da superfície terrestre, qual seria a velocidade, o período e a aceleração radial do satélite? Aqui vamos coletar aqui o raio da Terra. Então, o raio da Terra é 6.380 vezes 10 a terceira metros. E a massa da Terra, também um dado importante para a gente aqui, é 5,97 vezes 10 a 24 quilogramas. Aqui eu esqueci de pôr unidade. Quilogramas. Beleza. Então, qual que ele quer saber? Primeiro, a velocidade da órbita. Então, letra A, a velocidade da órbita. Então, voltando aqui anteriormente, velocidade da órbita é raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de G, massa da Terra, dividido pela altura. Isso, dividido pelo raio. Dividido pelo raio. No caso aqui, o raio vai ser o raio da Terra mais a altura que eu quero essa órbita, tá certo? Então aqui agora eu vou ser a raiz quadrada, né? Pego a constante aqui, 6,67 vezes 10 a menos 11, vou omitir as unidades porque eu estou tudo no Sistema Internacional, massa da Terra 5,97 vezes 10 a 24, dividido pelo raio da órbita. Pessoal, aqui a maioria das pessoas erram. Esquecem de somar o raio da Terra. Tem que somar o raio da Terra. Então é 6.380 vezes 10 a terceira, mais a altura que eu quero no meu satélite. 300 vezes 10 a terceira. É um erro muito comum o pessoal esquecer de somar o raio da Terra. Tá certo? Então essa velocidade de rotação do satélite, ela vai ser igual a 6,67 expoente a menos 11 vezes 5,97 expoente a 24 dividido por 6.380 expoente a terceira mais 300 expoente a terceira. Fecho parênteses aqui, vai dar isso, tiro a raiz quadrada, deu 7.000, deu 7, vou pôr com 3 significativos, porque o 300 está com 3 significativos, 7,72 vezes 10 a terceira metros por segundo. Essa é a velocidade. Dada a velocidade, eu quero calcular o período de rotação. Período vai ser 2π vezes o raio de rotação dividido pela velocidade. Então isso aqui vai ser 2π, né, vezes 6.300
vezes 10 à terceira mais 300 vezes 10 à terceira. Isso dividido pela velocidade. 7,72 vezes 10 à terceira. Então o período aqui será 2 vezes π vezes 6.300, eu peguei 300 aqui, 638, aqui não 8, isso, 6380 expoente à terceira mais 300 expoente à terceira, isso tudo dividido por 7,72 expoente à terceira. Então, aqui deu 5,44 vezes 10 à terceira segundos. Então, essa é a órbita do satélite. Letra B. Espera, deixa eu ver se a letra A pede mais coisas. Aceleração radial, né? Então vamos fazer de cá. A aceleração radial do satélite é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então a velocidade é de 7,72 vezes 10 à terceira. Então 7,72 vezes 10 à terceira, isso ao quadrado, dividido pelo raio, que é o 6.380 vezes 10 à terceira mais 300 vezes 10 à terceira. Isso aqui vai dar 7,72 expoente à terceira elevado ao quadrado dividido por 6.380 expoente à terceira mais 300 expoente à terceira. Deu 8,92. 8,92 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E agora vamos para a letra B. A letra B, Letra B pede o seguinte: qual seria o trabalho necessário para colocar esse satélite em órbita, né? Então, o trabalho necessário para colocar esse satélite em órbita, ele vai ser dado pela variação da energia mecânica, tá certo? Ou seja, vai ser a energia mecânica lá na órbita menos a energia mecânica na superfície da Terra. Como que a gente vai calcular a energia mecânica de órbita? A gente obteve essa expressão aqui anteriormente. É menos G, massa da Terra vezes a massa. Então é menos G, massa da Terra vezes a massa do satélite, dividido por 2 vezes o raio, né? Então isso aqui vai ser menos, cadê a constante? 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, 5,97 vezes 10 a 24, vezes a massa do meu satélite, que é 1000, não é? 1000, isso mesmo. 1000, dividido, né, por 2 vezes o raio. Então, 2 vezes 6.380 quilômetros mais 300 quilômetros. Fazendo essa conta aqui, essa energia vai ser negativa, vai dar 2,99 vezes 10 a décima joule. Tá certo? E a energia 1, né, a energia na superfície da Terra.
energia na superfície da Terra vai ser a energia cinética, né, mais energia potencial. Energia cinética aqui vai ser zero, tá, na superfície da Terra. Os motores que vão realizar o trabalho, então ele parte de uma velocidade igual a zero, certo? Eu tenho só energia potencial gravitacional, que vai ser igual a menos G massa da Terra vezes a massa do satélite dividido pelo raio, que é a soma dos dois raios. Então isso aqui, eu vou colocar os valores, então vai dar menos 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 5,97 vezes 10 a 24 vezes 1000. É só pegar o de cima e multiplicar por 2. Isso dividido por 6.380 quilômetros mais 300 quilômetros. Isso aqui, essa energia E1, ela vai dar não, desculpa pessoal, desculpa. Aqui nessa posição E1, ele está no raio da Terra. Lá em cima, no E2, ele está no raio lá da órbita. Então isso aqui esquece, tá pessoal? Então não é multiplicar por 2 não. Isso aqui está errado. Então, fazendo essa conta aqui, eu já fiz aqui na folha, dá menos 6,25 vezes 10 a décima joules, tá certo? Então, se eu quiser calcular o trabalho, isso vai ser a energia 2 menos a energia 1, isso vai dar 3,26 vezes 10 a décima joules. Então esse é o trabalho para levar o satélite na órbita de 300 km. Letra B, qual seria o trabalho necessário para colocar o satélite em órbita? Qual seria o trabalho adicional necessário para fazer esse satélite escapar da Terra? Então, pessoal, para o satélite escapar da Terra, a gente fez um exemplo aqui, ó. Esse exemplo anterior, esse objeto, essas três pessoas, elas escaparam da Terra, né? Para escapar da Terra, esse segundo termo da igualdade aqui, ó, tem que ser igual a zero. Então, o que a gente precisa fazer para fazer esse satélite, satélite, fugir e sair da órbita da Terra? A gente precisa que esse segundo termo, a energia mecânica 2, seja igual a zero. Então isso aqui, ó, eu tenho que pegar os motores do foguete que está levando o satélite, tem que dar essa energia aqui, tá certo? Para igualar a zero, e aí esse satélite sai fora da órbita da Terra. Então já isso desprezando a Lua e outras forças gravitacionais. Então basta que o motor do foguete dê essa energia para ele escapar da órbita. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida eu estou à disposição para sanar a dúvida de vocês. E até a próxima aula.